Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "Que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles, estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: "Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos, e logo toda a manada atirou-se monte abaixo, para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o ouviram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Nesses últimos dias, nosso Senhor ele vem formando os seus discípulos e nos formando também. Primeiro, ele nos chama a abandonar a multidão e as falsas seguranças. Depois ele nos manda entrar no barco. Parece que tudo daria errado. Vem a tempestade, o medo, o desespero, mas aquela tempestade não era um castigo, era uma escola. E hoje nós entendemos o porquê. Porque quando eles desembarcam, eles não encontram repouso, eles encontram o demônio. Cristo não atravessa o lago simplesmente para chegar a outra margem. Ele não queria mudar de uma margem para outra. Ele atravessa para libertar 2 almas que estavam completamente escravizadas. E os discípulos precisam aprender uma verdade. Quem deseja salvar almas deverá, inevitavelmente, enfrentar o reino das trevas. E ninguém entra neste combate sem antes passar pela escola da cruz. Bem, o texto nos diz que vieram ao encontro deles 2 possessos que saíam dos sepulcros. A primeira imagem do Evangelho é uma imagem forte. Eles moravam entre os túmulos, os homens possessos. E os padres da igreja dizem que isso não é apenas um detalhe. Mas o sepulcro ele é o lugar da morte. O pecado, aqui representa o pecado que sempre conduz à morte. O demônio ele gosta da morte, ele gosta daquilo que destrói, daquilo que separa a vida de Deus. Esses homens ainda respiravam, mas espiritualmente eles já viviam como mortos, e por isso eles viviam nos sepulcros. E outra coisa, eles eram tão violentos que ninguém conseguia passar por aquele caminho, porque é exatamente isso que o pecado faz. Ele primeiro escraviza o homem, depois ele faz um obstáculo para todos os outros. Quem vive dominado pelas próprias paixões acaba espalhando divisão, violência, escândalo, sofrimento. O pecado, ele nunca permanece apenas em quem o comete. Ele continua a dominar tudo ao seu redor. Ele contamina tudo. Mas Jesus, ele atravessa o mar justamente para buscar aqueles que todos já haviam desistido de lutar. Que consolação isso traz para nós, né? Talvez existam pessoas pelas quais ninguém mais reza, pessoas consideradas perdidas. E para Cristo, isso deve ser um consolo. Para Cristo, nenhuma alma está perdida enquanto há vida. Nós não estamos perdidos. Graças a Deus. Bem, aqui o Evangelho ele se liga aos últimos dias, porque aqui eles passaram por uma tempestade para chegar àquele lugar. Por que Jesus permite aquela tempestade? Porque quem nunca aprende a lutar contra si mesmo, jamais vai conseguir lutar contra o demônio. A tempestade começa uma obra dentro dos discípulos. A tempestade que eles passaram no barco mortifica os orgulhos,
os medos, destrói as falsas seguranças, obriga aqueles homens a rezar mais, obriga-os a confiar, obriga a reconhecer que eram pequenos. E é exatamente isto que Satanás mais teme. O demônio, ele não teme pessoas fortes, segundo o mundo, ele teme pessoas humildes, pessoas que rezam, teme homens mortificados, teme homens que conhecem a própria miséria, porque quem conhece a si mesmo deixa de confiar nas próprias forças e começa a confiar unicamente em Cristo. Esse é o caminho dos santos. Os santos insistem nisso. A maior arma contra as tentações não é confiar em si, é conhecer-se profundamente. Quem conhece suas fraquezas, vigia. Quem conhece seus limites, evita as ocasiões. Quem conhece sua pobreza, permanece de joelhos. E um homem de joelhos se torna invencível, porque ele não luta sozinho. Ele se coloca diante do Senhor. Então, na cena ainda nós temos aqui uma curiosidade. Aqueles demônios, eles dizem, né, ao Senhor: que tens conosco? O que tem a ver conosco, Filho de Deus? E é muito curioso, porque os discípulos ainda estavam descobrindo quem era Jesus. Os habitantes daquela cidade não conheciam, mas os demônios o reconheceram imediatamente. Sabem quem ele é, sabem que ele é o juiz, sabem que a derrota dos demônios é decretada. E por isso que eles perguntam: por que vieste nos atormentar-nos antes do tempo? Eles sabem que existe um dia em que eles serão definitivamente condenados. Eles já conhecem a sentença, eles apenas aguardam a execução. E isso deve aumentar em nós a confiança em Deus. Porque nós nunca lutamos contra um inimigo vencedor. Nós lutamos contra um inimigo já derrotado por Cristo. Toda batalha espiritual acontece sob a autoridade daquele que já venceu. E então Jesus manda aqueles demônios para os porcos. E as cenas dos porcos, né, nos chama a atenção, eles caem nos abismos e tal. Mas o centro da narrativa aqui são aqueles habitantes que reagem de forma estranha. Eles encontram dois homens completamente libertos, homens que viviam como mortos, homens escravos que viviam nos sepulcros, e agora eles estão salvos. Mas eles preferem calcular o prejuízo econômico de terem perdido porcos, e inclusive para os judeus os porcos são animais malditos, mas eles preferem ficar com o prejuízo de ter perdido os porcos e pedem que Jesus vá embora. Os possessos perderam os demônios e encontraram a Cristo. Os habitantes conservaram os seus interesses e perderam o Cristo. Quantas vezes Deus permite uma tempestade justamente para nos arrancar os porcos, os nossos apegos, as nossas comodidades, o nosso orgulho, a nossa necessidade de controlar tudo, e em vez de agradecer, nós reclamamos. Preferimos ainda conservar aquilo que alimenta o nosso ego, a permitir que Cristo transforme o nosso coração. Enfim, nesses dias, Jesus nos mostra todo o caminho da vida espiritual. Primeiro sair da multidão, depois entrar no barco, depois enfrentar a tempestade e finalmente chegar à outra margem para participar da libertação das almas. A tempestade nunca foi o objetivo, mas uma preparação, porque Deus ele não procura cristãos confortáveis. Ele procura homens capazes de entrar com Cristo no campo de batalha, homens mortificados, homens de oração, homens que conhecem a própria fraqueza e justamente por isso se tornam fortes na graça. Que quem foge da tempestade dificilmente vai chegar a outra margem. Quem foge da tempestade dificilmente vai conhecer a si mesmo. Quem foge da tempestade dificilmente vai conseguir enfrentar as tentações da vida. E quem não chega a outra margem não vai experimentar a alegria de ver Cristo libertando através da sua própria vida aqueles que ainda vivem no sepulcro. Vamos pedir a graça ao Senhor, a graça de sermos resilientes, firmes, enfrentar aquilo que o Senhor nos pede para que enfrentemos, para chegar e sermos um grande testemunho para aqueles que precisam ser libertos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.